apareceu eu, a dona desse canal. Vocês estavam esperando quem? Tudo bem? Aqui é a Bruna Vieira do Depois dos 15 e hoje eu vou oficialmente inventar uma tag. Eu adoro inventar tags, eu invento várias lá no blog. Eu não faço tanta tag em vídeo, mas em post eu tô sempre fazendo lá no blog, tipo uma por semana. Só que hoje eu resolvi fazer em vídeo porque é uma tag de perguntinhas. Então eu acho que quando é pergunta é mais interessante fazer em vídeo. Então é uma tag inspirada no meu livro, no De Volta aos Sonhos, que é o meu último livro que eu lancei na Bienal do ano passado. Então são algumas perguntas sobre vocês, quer dizer, sobre quem tá respondendo o vídeo, mas inspiradas na história, em algumas questões da personagem. Enfim, vamos começar, porque, gente, que eu apertei vários botões aqui, tô mandando algum vídeo pra alguém. Não! Tá tudo bem, não mandei nada pra ninguém. Então a tag chama De Volta aos 15. A primeira pergunta é: o que te faz feliz? Bom, essa é uma pergunta bem ampla, né? Porque eu acho que ninguém é totalmente feliz o tempo inteiro. Por mais que a pessoa seja positiva e que ela seja sempre sorrindo, sempre vão existir momentos ruins e momentos bons. O que me faz feliz quando eu tô triste, assim, instantaneamente, é ouvir música. Eu sou muito viciada em ouvir música. Até falei sobre isso na última madrugada, que eu não consigo fazer absolutamente nada sem música. Inclusive, se o YouTube deixasse, não tivesse essa questão dos direitos autorais, eu faria vídeos escutando música. Porque, assim, principalmente depois que eu fui morar sozinha, que você começa a ficar mais solitária, né? Tipo, quando morar sozinha mesmo, sem amigas, sem meus pais, eu comecei a perceber que a música me deixava melhor, me deixava mais animada. Então, música é uma coisa que me deixa muito feliz. Outra coisa que me deixa feliz é estar com os meus pais, com a minha família. Então, quando eu tô, sei lá, passando por alguma dificuldade no trabalho, na vida pessoal, eu converso com a minha mãe, com meu pai, com meu irmão, e eles sempre me acalmam, eles sempre dão uma opinião sincera e que eu sei que eles realmente querem o meu bem. Então, eles me deixam feliz. A próxima pergunta é: no que o blog mudou sua vida? Olha, eu acho que Depois dos 15 me pegou assim, virou de cabeça pra baixo, sacudiu, tirou todas as coisas ruins e me colocou de volta, assim. Minha vida mudou completamente, eu mudei de cidade, eu fiz novos amigos, eu conheci meu ex-namorado, eu, sei lá, comecei a ganhar dinheiro, então eu pude trazer os meus pais pra cá. Então, assim, mudou completamente a minha vida, tanto pessoal quanto profissional. Então eu comecei a escrever livros, mas eu acho que no geral o melhor presente do blog foi conhecer pessoas. Eu conheci muita gente, eu fiz muitos amigos e isso me mudou muito, eu acho que eu cresci muito. Então é legal isso, quando o seu trabalho, a coisa que você ama, além de te fazer feliz, traz pessoas que te deixam mais feliz ainda. Então é isso. Qual personagem você mais se identifica? Daí pode ser personagem de qualquer filme, de qualquer livro, de qualquer série, tá? Um personagem que eu gosto muito, que eu me identifico bastante, é a Carrie, dos Diários de Carrie ou de Sex and the City. Principalmente quando nessa série, né, que eles lançaram agora da adolescência da personagem, porque eu acho que a história dela meio que se parece um pouquinho com a minha, bem de longe, e eu gosto do jeito curioso dela e do jeito de lutar sempre pelos sonhos e tal, e ela é meio insegura e inexperiente pra algumas coisas, pelo menos era no começo da série. Então eu me identifico muito com ela, eu comecei a assistir a série por conta disso. Qual é o seu maior crush de todos os tempos? Personagem também. Olha, meu maior crush de todos os tempos, sem dúvidas, é o Seth Cohen de The O.C. Eu sou apaixonada por ele, eu queria que ele se materializasse aqui na minha frente, no corpo do Adam, com o jeitinho dele. Ele é super introspectivo e super irônico. E ele é legal, ele é tímido, mas ele é assim com algumas pessoas, eu me identifico muito com ele é muito na dele. Então eu acho que eu daria certo com uma pessoa assim. Não sei também, talvez por a gente ser um pouco parecido, a gente não funcionasse junto. Mas é o meu maior crush de todos os tempos. Mas também tem um ator, que eu não vou lembrar o nome dele, acho que é Joel Campbell, não sei sobre o nome dele. Mas ele fez The Killing, é o policial. É o policial principal, não lembro o nome dele também, eu sou péssima pra gravar nome de séries. Mas o cara, ele não é bonito, gente, juro. Eu sempre gosto daqueles meninos com mais cara de menino e tal, daqueles homens com mais cara de menino. Mas esse cara, ele é muito... O personagem dele é muito engraçado, ele é muito irônico. E ele tem umas tiradas muito boas e tal. E ele é super, assim, tipo, na dele também. Então eu gosto muito. E aí eu fiquei meio que apaixonada pelo ator. Outro dia eu fui assistir um outro filme que o ator tava. E ele apareceu, tipo, 2 segundos. Era um filme policial, mas um filme policial muito chato, não lembro o nome. Mas eu fiquei, mano, eu assisti esse filme inteiro pra ver 2 minutos do cara, sabe? Não,
Você já se apaixonou por algum amigo? Já. Eu acho que a maioria dos caras que eu já me apaixonei, primeiro eles eram amigos, mas melhor amigo já também. Quando eu tava no ensino médio, eu convivia muito com o meu amigo da época, e aí a gente começou a namorar, a gente namorou por 2 anos, e a gente é amigo até hoje, a gente tem uma relação boa, mas foi um namoro muito bom, assim, eu acho que eu cresci muito, a gente convivia bastante porque ele era da mesma sala que eu, então a gente estudava junto, ficava tipo 10 horas por dia juntos, e a gente era infantil, tipo, cada um tinha seus problemas na época, tipo, quando você é adolescente, você é infantil, você tem um monte de insegurança e tal. Mas no geral foi uma experiência boa, eu não perdi o amigo. A gente se distanciou, assim, óbvio, porque eu mudei pra longe, porque, enfim, ele foi trabalhar com outra coisa. Mas foi uma coisa que me mudou muito e eu amadureci muito por conta desse relacionamento. Então, já. A próxima pergunta é: o que você mudaria se pudesse voltar no tempo? Olha, se eu pudesse voltar no tempo, eu mudaria a minha época de colégio, assim. Eu sempre fui tímida, agora nem tanto, mas eu era muito tímida. E eu tinha alguns complexos com o meu corpo, com o meu problema de vista, com o meu cabelo, até com o meu jeito de ser. Então, às vezes eu ficava. Eu me afastava das pessoas. Eu tinha essa coisa de, que fulano praticava bullying comigo, que era filho da puta, sempre tem um chato na sala, sempre tem. Mas eu acho que chegou um ponto que eu fiquei tão traumatizada que eu comecei a me afastar das pessoas, sabe? E isso reflete algumas coisas da minha personalidade até hoje. Então, eu mudaria isso, eu aproveitaria mais essa época, sabe? É uma época muito legal em que as coisas não são tão levadas a sério, você ainda pode ser infantil, porque hoje, quando você é adulto, se acontece alguma coisa, você vê a consequência daquilo na hora. E naquela época, tudo é mais tranquilo, é meio que uma simulação de como vai ser a vida de adulto. Então, se você tá nessa fase agora, aproveita mesmo. Próxima pergunta: como você era quando tinha 15 anos? Olha, eu acho que fisicamente falando eu não mudei tanto, meu corpo quase a mesma coisa, acho que eu engordei um pouco, mas eu tinha franjinha, eu usava aparelho fixo ainda, e eu tava começando a usar lente de contato, então eu ainda usava óculos na maior parte do tempo. Eu tava no primeiro ano do ensino médio, então foi uma fase meio louca, porque pela primeira vez eu mudei de escola, tipo, radicalmente. Porque quando você muda de escola no maternal, assim você não lembra. Mas quando eu mudei de escola do ensino fundamental pro ensino médio e fui pro Cefet, as coisas mudaram muito porque eu fui pra uma sala onde cada pessoa era de um lugar diferente. Tinha gente de Cataguás, gente de Miracema, porque como tem um processo seletivo antes, tem uma prova pra passar e é bem difícil, ele é bem concorrido, são só acho que 40, 30 e pouco, 38, sei lá, 40 vagas, vamos supor. Então, era gente de tudo quanto é lado de Minas Gerais e do Rio de Janeiro também. Então foi diferente, assim, estudar com outras pessoas e conviver com outras pessoas que não se conheciam. Então eu tava meio perdida ainda, mas eu tava começando o blog também. Então foi uma fase bem decisiva, pra minha vida, porque se eu não tivesse criado o blog naquela época, teria sido tudo diferente. Qual é o seu trabalho dos sonhos? Olha, eu já trabalho com uma coisa que eu gosto muito, que eu considero meu trabalho dos sonhos. Eu não tenho que reclamar de nada, eu sou muito feliz. Mas, se eu pudesse, na verdade isso é um plano mais pra frente, assim, sei lá, daqui a uns 5 anos. O que eu queria mesmo era viajar o mundo e escrever sobre esses lugares do mundo, fazer vídeos. Eu já faço um pouco disso, mas eu ainda fico muito aqui, porque tem trabalhos que são presenciais e tal. Então eu tenho vontade de ficar, tipo, alguns anos fora, viajando e postando no blog. Eu sei que é mais difícil ganhar dinheiro assim, porque, enfim, você não tá num lugar só e tal. Mas eu tenho muita vontade de fazer isso um pouquinho lá na frente, assim, então é uma meta. Onde estão suas melhores amigas de infância? Então, eu nunca tive muito grupinho, assim. Tinham 2 meninas que elas foram minhas amigas até, assim, amigas íntimas até o primeiro ano, quando eu fui pro Cefet. Não, até o segundo ano, mais ou menos, que é a minha Débora. Eu não sei se deveria falar o nome, mas enfim, Yasmin e Débora, beijo pra vocês. Então, nós éramos muito amigas, tipo, a gente se conheceu no maternal e a gente vivia assim, tinha momentos que a gente era mais amiga, momentos que a gente não era tão amiga, porque sempre que mudava de sala, às vezes a gente ficava em turma separada. E aí você acaba distanciando e tal, tem fases da vida que você, enfim, tem interesses diferentes, mas nós fomos amigas por praticamente toda a minha infância. E hoje a Débora tá fazendo medicina em Muriaé e a Yasmin tá, aliás, eu falei com ela ontem, ela tá em Juiz de Fora
E eu não sei se ela faz faculdade ou se ela tá fazendo cursinho, mas ela tá em Juiz de Fora, então foi cada uma pra um canto. E essa é a parte mais bizarra, assim, de você chegar nesse momento da vida em que você tá começando uma nova fase, começando a fase adulta, começando uma faculdade, é que as suas amigas vão pra um lugar completamente diferente. Quando você tá na escola, você tem a impressão de que aquilo ali, aquela hierarquia, aquelas pessoas vão ser pra sempre, tipo, você sempre vai ver aquela pessoa e não, quando você sai da escola, tipo, muda tudo, nada daquilo é mais real, você percebe que era tudo coisa da sua cabeça. Então, tá cada uma seguindo a sua vida. E é legal isso, ao mesmo tempo estranho, quando eu vejo uma foto delas no timeline, sei lá, com namorado e tal. E aí você percebe, caraca, eu envelheci, caraca, a gente tá vivendo coisas que quando a gente era mais nova a gente via, sei lá, nossos tios vivendo. Então é uma sensação meio louca, assim, meio nostálgica quando eu converso com elas. Porque querendo ou não, a gente se conhece muito, porque elas conheceram, tipo, elas me conhecem há mais tempo de qualquer outro amigo meu de agora, né? É óbvio que eu mudei nos últimos anos, mas esse laço, assim, eu acho que nunca termina. Então, com certeza, se você tem uma amiga de infância, assim, quando vocês se encontrarem, provavelmente vai ser, tipo, um momento muito bizarro, porque é estranho você ter um laço tão forte com alguém que já não te conhece tanto, mas ao mesmo tempo te conhece tanto assim, sabe? Então, é legal. Qual é a coisa mais legal no seu quarto? O que eu gosto muito no meu quarto é esse móvel aqui atrás, que agora é cenário dos vídeos, que é um móvel cheio de enfeitinhos e coisas que me lembram momentos da minha vida. Então, eu sempre gosto de organizá-lo, é meio que uma terapia, assim, sabe? Você vai colocando a ordem nas coisas, tirando algumas coisas e colocando coisas novas. Então eu gosto muito desse móvel. Qual é o seu sabor de pizza preferido? Pergunta mais aleatória. O meu sabor de pizza preferido é pepperoni. Gente, eu amo. Aliás, queria uma pizza agora. Meu sabor preferido de pizza é pepperoni. E faz tempo que eu não como. Eu sempre como quando eu vou viajar, daí eu vou pro aeroporto. E lá no aeroporto tem um Pizza Hut. Daí eu sempre como lá. Amo. Acabou, eu já respondi as 11 perguntas. Vocês viram que são coisas bem aleatórias, mas que de alguma forma tem a ver com a história, com o livro De Volta aos Sonhos. Você não precisa ler o livro pra responder a tag. Se você tiver um blog ou um canal no YouTube, faça um post ou um vídeo respondendo essas perguntas. Eu acho que vai ser legal, eu tô curiosa pra saber. Então eu vou deixar aqui, eu vou taguear todo mundo que tá assistindo esse vídeo e também umas blogueiras que eu gosto muito, que é a Bia, a Nina, a Tassi. Então é isso, eu espero que vocês tenham se divertido e eu espero lá no Facebook, no Instagram ou no Twitter o link de vocês. Eu vou deixar aqui no final do vídeo e na descrição os meus links de onde eu estou nas redes sociais, como é o meu perfil, e aí você pode conversar comigo lá e responder o que você achou dessa tag e das minhas respostas, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!